preparar um ambiente de pureza, irmãos. Um ambiente de pureza, a glória do Espírito é manifesta. Nós só precisamos preparar um ambiente de pureza. Amém? Esse ambiente você pode desfrutar lá na sua casa. Prepare um ambiente de pureza na sua casa. Prepare esse mesmo ambiente na sua casa. Amém? Nós vamos liberar as crianças, já pode acompanhar os formadores lá. O Espírito Santo, quando Ele quer mudar a nossa liturgia, Ele muda tudo, irmão, né? A gente é acostumado a fazer 3 musiquinhas, aí tem os avisos, aí tem a palavra de oferta. O Espírito Santo vem, Ele muda tudo e já mudou tudo. Então nós vamos seguir nesse rio aqui, né? Nós vamos seguir nesse rio, porque é uma preciosidade sendo liberada do Espírito nessa noite sobre nós, sobre a sua casa, sobre você. O Senhor já preparou um ambiente, né? Nós só precisamos preparar um ambiente de pureza. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João 6 e 57. João 6 e 57. Que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Fica comigo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. De quem você tem se alimentado, irmãos? E por quem você tem vivido? Sabe, essa palavra está no meu espírito. E muitas pessoas, essa semana eu coloquei nas minhas redes sociais essa pergunta, e muitos responderam para mim. Diversas respostas, para mim apenas. E eu não repostei, mas o Senhor tem falado comigo. Forte sobre isso. De quem nós temos nos alimentado e por quem nós temos vivido. E aí o Senhor me fez lembrar de uma dieta saudável. A dieta de uma pessoa, irmão, vai dizer muito sobre a qualidade de vida e de saúde que essa pessoa terá. E aí eu pude ouvir o Senhor falando que a dieta da igreja diz muito sobre qual vida fluirá sobre ela. A dieta, a comida, aquilo que a igreja tem experimentado e comido vai determinar qual tipo de vida flui nesse ambiente. E é tão impressionante que a vida que nós devemos manifestar em todo instante é a vida do nosso próprio Senhor, o próprio Cristo, que é a vida de um filho amadurecido em nós. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo formados à sua imagem e semelhança. E a igreja, o corpo de Cristo, é esse ambiente que nos leva a ser formados a essa imagem. Hoje, se você for olhar, existe um número muito grande de pessoas que amam a Deus, mas não querem estar na igreja. Eles amam a Deus, eles não deixam de amar a Deus. Só que não querem estar participando do seu corpo, do corpo de Cristo da terra. E o lugar de amadurecimento dos seus filhos é a igreja. E é por isso que a igreja ela precisa cuidar da dieta. Muitas das vezes uma dieta que não está baseada na realidade de Cristo,
vai fazer as pessoas viver até mesmo pelas emoções, ou viver pelas palavras que são boas conferências de motivação, mas as pessoas vão viver por isso, elas não vão viver pela vida, elas vão viver por algo humano. Quando o Senhor chamou o povo para sair, quando o Senhor tirou o povo do Egito e levou eles para o deserto, o Senhor entregou para eles um alimento diário, que era o maná, o pão do céu, uma comida que eles não conseguiam distinguir qual era a propriedade, mas eles sabiam que era muito bom para se alimentar. Maná é a simbologia do o que é isto. Eles não sabiam, mas eles sabiam que era nutritivo e era importante. Tinha uma característica do maná, irmãos, que o maná teria que ser colhido todos os dias. Todos os dias o maná deveria ser colhido. E como toda antiga aliança é uma sombra do que nós vivemos hoje na nova aliança, esse maná ele representava algo que nós hoje desfrutamos todos os dias. O Pai enviava toda manhã para aquele povo o pão que eles colhiam, e tinha uma determinação: não ajunte para o dia seguinte, coma hoje porque amanhã tem de novo. Então o que isso era? Uma clareza: se alimente todos os dias. Porque uma dieta eficaz é uma dieta que você come todos os dias. Eu faço dieta. Se eu não fizesse dieta, irmão, eu já estaria, muito gigante. E eu faço dieta, e a dieta mais eficaz é aquela que você come nos horários adequados, todos os dias e no tempo adequado. É a que dá mais, a dieta de mais sucesso. É aquela dieta que você come no tempo adequado, a comida adequada, sem pausas. E o Senhor tem uma dieta para a igreja. A igreja só tem um alimento, e esse alimento é Cristo. E Ele deixa bem simples para nós, dizendo assim que quem de mim se alimenta, por mim vive. O que Ele está falando? De uma vida que não é limitada a acontecimentos terrenos, irmãos. De uma vida que não é paralisada a situações momentâneas. De uma vida que não se corrompe, mas de uma vida que prossegue para o alvo, buscando a perfeição. Não que nós não tenhamos chegado nesse lugar, mas buscamos este lugar, como Paulo fala. E aquele lugar que nós já alcançamos de perfeição, nós conservamos ele para o Senhor trazer medidas novas para nós de revelação do seu Filho. Lá em Êxodo 16, quando o Senhor fala para Moisés, Ele fala assim: Moisés, eu vou fazer chover do céu pão. Eu vou fazer chover do céu pão. E o povo vai sair, Moisés, vai colher diariamente. Êxodo 16 e 4. A porção para cada dia. Nós precisamos da nossa porção para cada dia, irmãos. Uma porção para cada dia. Diga para quem está do seu lado: se nós precisamos se alimentar dessa porção todos os dias. Tem gente que é tão doido que quer fazer igual quando você vai no rodízio de pizza. Aí para valer a pena do valor que você está pagando, você come 30 pedaços de pizza. Depois você fica 30 dias de jejum de pizza. Não funciona, irmão. Diga para quem está do lado: se a porção é diária.
Nós temos que se alimentar dele diariamente. Tinha alguns espertinhos lá no deserto que juntavam um pouquinho a mais de maná, achando que não ia ter no outro dia. E a porção se perdia. Pastor, e se eu juntar um pouquinho a mais de maná? Se eu juntar um pouquinho a mais dessa porção, desse pão vivo, reparta. E se essa porção vier sobre mim de uma maneira que eu não vou conseguir comer toda ela? Glória a Deus, você está transbordante. Você está numa medida transbordante. Então reparta ela. Reparta ela. Porque se você não repartir, ela se perderá. E é tão interessante, querido, que quando eu compreendo que eu preciso viver a partir dessa realidade, que o meu alimento ele é puro, ele é sem mistura, ele é um alimento gerado em pureza, eu vou entender que conhecimento literário não será suficiente, informações não serão suficientes. Por quê, pastor? Porque não liberam a vidas. O conhecimento literário e as informações vão me tornar mais inteligente, vão me tornar uma pessoa cheia de conhecimento, mas não vão ter a capacidade de liberar a vida do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus fala assim: quem de mim se alimenta. Isso foi o maior escândalo para os judeus. Os judeus ficaram loucos com ele. Esse cara é maluco, esse cara é um herege, esse cara é filho das trevas. Ele está falando que as pessoas têm que comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele estava falando assim, ó: reconheçam a vida que há em mim, assim como o Pai me enviou, eu vivo por Ele. E se vocês se alimentarem de mim, vocês viverão por mim. Muitas das vezes nós somos levados a viver pelas circunstâncias. Quantos de nós falam assim: eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pelo meu cônjuge, eu vivo pelo meu irmão, né? É errada essa forma de expressar? Não, ela não é errada, mas ela é equivocada. Porque nós devemos viver por Cristo. E se nós vivemos por Ele, irmão, tudo que está à nossa volta vai transbordar dele. Você crê nisso? Se nós vivemos por Ele, nos alimentamos dele, não tem como os que estiver à nossa volta não se transbordar dele. Sabe, querido, quando você está com fome, quando eu estou com fome, o que você faz? Você come. Só a Josi me ajudou. Só a Josi está aqui, mano, essa noite. Depois de uma manifestação de glória assim, quando você está com fome, o que você faz? Ah, irmão, grossa. Eu pensei que vocês não comiam, não. Vocês comem. Não tem como você estar com fome e sentar numa mesa, pegar uns livros e começar a estudar a propriedade dos alimentos. Você fazer isso vai te tornar um nutricionista, mas não vai matar a tua fome. Você sentar para estudar as propriedades dos alimentos, o que ele faz de bem, vai te tornar um expert, um sábio em nutrição, mas não vai matar a tua fome. Então, da mesma forma, querido, que nós sentamos à mesa, preparamos o prato e comemos, nós devemos fazer dessa realidade de Cristo, sentar à mesa. O louvor hoje está tudo preparado. Eu só quero o primeiro louvor. Beber de tua glória, comer de tua presença. O ambiente sendo preparado, uma mesa sendo preparada para nós. Nós cantamos,
E toda canção que nós cantamos, nós estamos profetizando. Nós profetizamos que nós queríamos beber da sua glória e comer da sua presença. Agora, da mesma forma que você senta à mesa e você come, você tem que ter uma consciência de qual comida você come. Porque se você sentar à mesa só para matar a sua fome e não saber comer adequadamente, você vai comer comidas, alimentos que matarão a sua fome, mas farão mal para a sua saúde. Então você vai viver. A mesma coisa é quando nós buscamos saciar a nossa fome espiritual em ambientes humanistas, que não foram gerados a partir da realidade de Cristo. Matar a nossa fome em estruturas que são consumidas de uma mente terrena, manipuladas pela mente caída que Adão recebeu lá no Éden, que vem com palavras bonitas, até podem saciar a tua fome, mas te fazem mal. Irmãos, comer mal mata. E o pior, mata com você se sentindo satisfeito. Diga comigo, comer mal mata. Só que morre, né? Eu tinha um amigo que falou assim: pelo menos vou morrer comendo. Vou morrer satisfeito, não vou morrer com fome. Mas você vai morrer. Então a dieta da igreja é uma só, ela é Cristo, é a própria pessoa de Cristo. Para nós entendermos isso, irmãos, muitas das vezes nós ficamos sedentos, e estudar é muito bom, mas estudar não é suficiente, tem que ter algo a mais, eu tenho que experimentar dele. Eu tenho que estudar e experimentar. Não tem como a gente colocar Cristo numa mesa e ficar estudando ele. Ele fala assim, ó: experimente de mim. Quando nós sentimos fracos e famintos, nós devemos correr para essa mesa preparada que o Pai já preparou para nós. Uma mesa onde a comida é a presença dele e a glória é a nossa bebida, a glória dele é a nossa bebida. E nós devemos ansiar por isso, irmãos. Só isso é suficiente para nós no dia mau. Homens cheios da presença e cheios da glória de Deus estão alegres em todo o tempo. A informação vai te tornar inteligente, mas não te fortalecerá. Você sentar ali para estudar o prato de comida ali vai te tornar muito mais sábio. Mais sábio não, vai te tornar mais inteligente, cheio de informações, mas não vai matar a tua fome. E é capaz de você ficar sem comer, você vai ficar muito fraco. A mesma coisa acontece conosco em Cristo. Muitas das vezes nós estamos engessados, irmãos. Como assim, pastor? Engessado pela nossa teologia, engessado pelos livros, engessado pelo humanismo. E esses gessos atrapalham que a vida do Senhor flua sobre nós. Porque um homem cheio de informação, diga comigo, um homem cheio de informação é prático na crítica. E aí a crítica impede a gente acessar lugares em Deus que Ele já preparou para nós. Eu falo de experiência. Você vê um crítico de culinária. Um crítico de culinária é uma pessoa cheia de informação
e conhecimento. Pela informação e o conhecimento, ele tem habilidade para criticar. Mas você pede para ele fazer um prato, o prato não vai sair na qualidade da crítica que ele tem. Por quê? Ele só tem a informação e o conhecimento. Ele não tem a vida de um bom mestre cozinheiro. Quando nós experimentamos de Cristo, irmãos, é tão poderoso quando nós nos alimentamos dele. Quando a igreja, ela tem um propósito de liberar sobre a vida das pessoas somente a vida de Cristo. Liberar um alimento que é somente Cristo. Levar as pessoas a viver por Cristo. Você não é capaz só de discernir todas as coisas, mas como também é capaz de ser alimentado e alimentar outras pessoas. A vida que está sobre você, ela é tão poderosa que ela vai colocar você num lugar de gozo eterno. E também vai levar outras pessoas que estão à sua volta a este mesmo lugar. Porque nós somos exatamente o que nós comemos, digerimos, absorvemos e metabolizamos. E quando alguma coisa desse ciclo não está adequada na nossa vida, nós vamos sofrer um desequilíbrio metabólico que vão afetar o que? A nossa saúde e a nossa qualidade de vida, né? Quando não está legal, quando eu não estou legal, quando não está funcionando esses, né? Principalmente quando não está metabolizando legal, quando eu não está digerindo legal, como é que você fica? Você fica engasopado. O que é engasopado? Você fica cheio, mas não alimentado. Você fica com ânsia, mas não alimentado. Você fica engasopado por dentro, preso, igual prisão de ventre. Você fica desesperado. Então nós precisamos garantir que a vida e aquele alimento que nós estamos recebendo na vida espiritual tenha um processo adequado de alimentar, digerir, absorver e metabolizar. Existe uma frase aí que diz que nós somos o que nós comemos. Então nós precisamos comer de Cristo, porque se nós comemos dele, nós nos tornamos ele. Essa é a vida que o Senhor separou para nós. Se a gente se torna aquilo que a gente se alimenta, irmãos, nós vamos passar a viver tendo a mesma movimentação e a mesma visão de Cristo. Se ele é o nosso alimento, então a nossa movimentação e a nossa visão passa a ser essa, porque nós nos tornamos. E é tão interessante que quando o alimento é Cristo, a minha visão, ela se torna a mesma dele. Então quando eu olho para a igreja, eu vou entender que a igreja é o corpo de Cristo, e é nele que flui toda a vida, é no corpo de Cristo que flui toda a vida. E é que a base dessa vida que flui no corpo de Cristo é a comunhão. E não a afinidade. Porque a comunhão, ela é muito mais poderosa do que a afinidade, irmãos. Vocês conhecem isso aqui fortemente, mas eu estou falando sobre a vida de Cristo, então eu não posso deixar de falar sobre isso. Porque o ambiente da comunhão é um ambiente de família. A igreja é a família de Cristo. O ambiente da comunhão é um ambiente onde eu reconheço que eu preciso do meu irmão, independente se ele tem o meu temperamento, independente se o temperamento dele bate com o meu ou não. Às vezes eu sou um colérico e ele é um fleumático, não bate. Independente disso, eu preciso do meu irmão.
Porque a medida de graça que o Senhor depositou no meu irmão, ela é suficiente para alimentar a minha vida. A medida de graça que está contida em cada um, irmãos, ela é para nos completar. Para ser pleno de Cristo só há um lugar. Por isso que ele fala assim, que o Senhor deu para nós os 5 ministérios. Que o Senhor deu para quê? Para que a igreja seja amadurecida. O que ele está falando assim, ó? Não tem como amadurecermos em Cristo sozinhos. Nós só vamos amadurecer em Cristo através da comunhão, recebendo a graça de cada um, a medida de graça. Quantas coisas eu não tenho no meu espírito ainda formadas em mim, mas o Marisvaldo já tem. Quantas habilidades que não foram amadurecidas no meu espírito, mas o pastor Alexandre já possui essas habilidades. E é dele que eu vou receber essa graça no espírito. Então, quando eu enxergo a igreja não como um ambiente territorial, mas como um ambiente celestial, eu passo a desfrutar desse alimento verdadeiro. Uma base de comunhão e não de afinidade. Uma base onde os relacionamentos são fortalecidos em Deus, porque os relacionamentos são baseados no amor e não na conveniência, na autoridade de cada um. Então, quando eu começo a reconhecer o que o meu irmão porta, isso é um trabalho de Deus na nossa vida. Por quê? Porque desconstrói o nosso orgulho, desconstrói a nossa soberba, desconstrói tudo, porque a gente precisa reconhecer e receber do nosso irmão. Sabe, muitas das vezes a gente não avança em determinados assuntos porque a alavanca de avanço para a nossa vida está na pessoa que nós não estamos reconhecendo a autoridade de Deus sobre ela. E aí o Senhor vai permitir. O Senhor está sendo mal conosco. Não, Ele não está sendo mal. Ele já presenteou para você. Ele já presenteou o teu irmão para você. E o teu irmão vai ser essa alavanca que vai levar você a se alimentar do Senhor com maior quantidade, ou numa maior quantidade, ou numa maior velocidade. Só que às vezes a gente tem as nossas ressalvas pessoais, que ainda não foram crucificadas no Senhor. E essas ressalvas pessoais nos impedem de crescer. E eu quero falar para você nessa noite hoje, o fator que vai levar você a alavancar no reino de Deus é o teu irmão. E pode ser aquele teu irmão que você menos está reconhecendo. É nele que você vai encontrar a medida que falta em você. É nela que você vai encontrar a medida que falta em você. Porque o propósito, Senhor, é até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. É tão lindo, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele se movimentava nas 5 graças. Ele tinha todas. Então, se não dependesse da igreja, Ele tinha dado as 5 graças para cada um de nós. Você teria a graça apostólica, a graça profética, a graça evangelística, a graça pastoral e a graça de mestre. Tudo Ele tinha. Não, o Senhor deu à igreja. E a palavra fala que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestre. Por quê? Porque quando nós reunimos como igreja, nós temos a plenitude dele em nós. Talvez seja tão confrontadora essa palavra. Eu falar para você, poxa, eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer. Porque a igreja tem Cristo como o governo, e a cabeça de Cristo é que governa todos. Todos estão governados por este governo. A vida dele flui por este governo e por este corpo. Então não é impossível, irmãos, é impossível amadurecer em Cristo se eu não estiver caminhando na sua igreja, que é o seu corpo.
Eu posso até adquirir muitas informações, muitos conhecimentos, mas eu não me alimento da vida. Todo culto é uma mesa preparada, todo culto a bandeja está aqui, ele está nos servindo, a palavra está servindo. A igreja ela foi enviada. Se a gente se alimenta de Cristo, a gente vai entender o papel da igreja nessa terra como governo, porque a igreja foi enviada para governar e não para dominar. A igreja foi enviada para governar e não para dominar. O sistema deste mundo quer domínio, mas Deus entregou para a igreja o governo, e esse governo foi entregue lá no Éden. Adão abandonou este governo porque foi seduzido pelas trevas, caiu na ideologia satânica e abandonou o governo. O governo de Deus não é um governo de domínio, é um governo de influência. Nós influenciamos através da realidade de Cristo em nós, através da pureza que nós temos. Então existe áreas que a igreja precisa influenciar. E quando nós estamos nesse ambiente alimentados de Cristo, essa compreensão fica fácil para nós, que as sete esferas que nós precisamos influenciar, 7 áreas da sociedade que nós precisamos influenciar através de um governo espiritual, um governo dos céus, trazendo os céus para a terra, que seja a religião. A igreja precisa influenciar a religião, mantendo um lugar de pureza. A igreja precisa influenciar as famílias, trazendo o padrão dos céus para a terra. A igreja influencia na educação, trazendo a verdadeira educação, os princípios e valores. Na comunicação, como que está a comunicação hoje do mundo inteiro? Convertendo-se mentiras em meias verdades. A igreja precisa influenciar. Economia faz parte da igreja, porque se a igreja forma homens maduros do Senhor, vai levantar homens que vão, além de gerar a economia de um país, vão administrar com excelência, sem extraviar, sem corromper. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, irmãos. Quando uma economia está destruída, é porque há o trabalho das trevas. O maior trabalho das trevas é destruir as nações. As trevas detestam as nações. Então ela quer destruir as nações, e ela usa 2 pilares muito importantes. O primeiro pilar é tirando as pessoas do ambiente do corpo de Cristo. Segundo, destruindo a família, porque a família é a base de uma nação. Por que você acha que o maior movimento das trevas nas últimas décadas é destruir a família tradicional? Porque quando você destrói a família, o próximo passo é destruir uma nação. Você destrói o governo. O sistema de governo de Deus vem pela paternidade, pela família. Quando as trevas ela influencia a acabar uma família ou destruir o modelo de família, ela está projetando a destruição da nação. Agora o Senhor deu para a igreja o que? Pede-me e eu te darei as nações por herança. O que o Senhor falou para Jeremias? Pede-me, Jeremias, e eu vou te dar as nações por herança. A igreja tem as nações, irmãos. As nações é projeto de Deus. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos, Ele disse o que? Ide por todo mundo, discipulando, ensinando, batizando. Ide pelas nações. Nós temos um envio de Deus para sermos aqueles que vão discipular as nações. E como que nós discipulamos as nações? Obrigando as pessoas a serem evangélicas? Não. Nós discipulamos as nações quando nós ordenamos a nossa casa, quando nós ordenamos a nossa vida, quando nós ordenamos a nossa pessoa como um bom cidadão na sociedade. Nós discipulamos as nações. Quando nós mantemos o modelo de família correto, nós estamos discipulando as nações.
E as nações estão olhando e falando: ali há um modelo correto. Esse é o maior discipulado. Esse é o maior discipulado que o Senhor nos deu, para que o seu reino invada a terra, para que o seu reino tome toda a terra. Jesus inaugurou um reino bonito e lindo, irmãos, e nós temos a responsabilidade de expandir esse reino sobre toda a terra. Para isso nós precisamos alimentar dele, para viver a partir dele. Quando nós vivemos a partir dele, a nossa mentalidade é desenhada a partir dele. É muito bom nós irmos num culto, irmãos, e sermos cheios da sua glória, como o Senhor faz quase todas as reuniões que nós estamos. Mas Ele está falando assim: e o que vocês vão fazer depois dessa glória? Qual é a resposta que nós vamos dar depois dessa glória, desse ambiente preparado? Então a igreja foi chamada para influenciar governos, influenciar artes, entretenimento, essas 7 esferas. Então o Senhor tem nos posicionado para comer dele, e quando nós comemos dele, nós temos visão adequada para entrar em cada área dessa. Seja preparando pessoas para estar nesses lugares, ou seja apenas liberando profeticamente sobre um ambiente a vida e transformando. Quando nós nos alimentamos de Cristo, nós vamos entender sobre o cuidado de Deus. Diga comigo: cuidado de Deus. Nós vamos entender que o sistema de cuidado de Deus e de governo dele é a paternidade, a sua paternidade. Nós vamos saber submeter e reconhecer a graça que Deus depositou nas pessoas, que Ele mesmo preparou para nos ativar, para nos orientar, para nos apontar o destino profético. E muitas das vezes nós vamos ser confrontados, diga comigo, é num ambiente de igreja que nós vamos ser confrontados a isso. Porque para você viver todos os sonhos de Deus para a tua vida, Deus levantou alguém para te ajudar a apontar aonde está desajustado na sua vida. Você tem uma aliança adequada, bem ajustada, que as palavras dessa pessoa descem ao seu espírito como direção divina, como direção de Deus. Então, quando nós nos alimentamos de Cristo, irmãos, nós não teremos dificuldades em reconhecer as palavras de Deus. Por quê, pastor? Porque você já conhece a dieta. Você já conhece a dieta. Esses dias eu comprei um kiwi e falei para o Daniel: você quer kiwi, Daniel? O Daniel falou: não quero esse negócio, não gosto. Eu falei: você já experimentou, Daniel? Não, nunca comi. Como é que você não gosta? Vocês estão entendendo? Quando a gente já experimenta de Cristo, a gente vai gostar. E aí tudo que vem dele, porque muitas das vezes a palavra vai vir muito simples, ela não vai vir carregada de nenhuma coreografia para que embeleze a palavra, não vai vir com nenhuma palavra difícil, não vai vir com nenhuma frase motivacional amarrada, mas ela vai vir com vida, ela vai vir com verdade, com pureza. E quando nós reconhecemos, irmãos, a nossa vida passa a ser ajustada a partir da realidade dos céus. E talvez você pergunte assim: pastor, então como é que nós vamos comer de Cristo se é tudo espiritual? Abra a tua boca e confirme aquilo que está sendo enviado aos teus ouvidos nessa noite, porque Cristo está sendo liberado, e você pode desfrutar e comer dele nessa noite.
a um banquete. Então abre a sua boca e confirme isso. Atente seus ouvidos e o teu espírito para receber verdades que são confrontadoras, mas que nos posicionam num lugar em pureza no Senhor. E quando nós nos alimentamos de Cristo, Alexandre, nós sabemos o que é o amor. Porque o engano nos posiciona num lugar errado de amor, né? O engano acha que bajulação é amor. E amor é proteção, não bajulação. Nem sempre a bajulação vai te proteger, mas o amor vai te proteger, porque o amor vem carregado de proteção. Diga comigo, o amor vem carregado de proteção. Quem é pai aqui? Quando seu filho era pequenininho, você falava sim para ele o tempo todo, ou era mais não? Mas então você é ruim, hein? Mas por que você falava não? Porque você estava protegendo. Quando nós somos bebês, nós vamos ouvir mais não de Deus do que sim, irmão. Ah, pastor, assim não dá, não. Diga comigo, enquanto eu não amadureci, eu vou ouvir mais não do que sim. E não é porque Deus é mau, é porque Ele é tão bom que não quer que você se arrebente, não quer que você caia, não quer que você tome um choque, não quer que você se estrumbique. A palavra fala, vocês pedem, mas não ganham nada, porque vocês pedem mal. O que ele está falando do mal? Vocês estão pedindo coisa que não é. Então amadureçam e aprendam a partir de mim, pedir a partir de mim, ter a minha visão. Então o alimento sadio é muito importante, irmão. Essa dieta que é Cristo, ela não pode sumir da tua vida, e nem da igreja, nem dos púlpitos. Aí você vai saber viver a realidade do amor de Deus, sabendo que direções que você recebe são manifestação práticas do amor. Direções que nós recebemos são manifestações práticas do amor de Deus. João 15:9, o que o Senhor fala em João 15:9? Podemos ler junto? Você pode abrir sua Bíblia, ligar e ler junto aqui conosco, João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém? Permanecei. O segredo é permanecer. Mas como que eu permaneço? A resposta vem no versículo seguinte. Versículo seguinte. Você quer ler comigo para nós encerrarmos? Então vamos lá. Se guardardes Deixa eu falar uma coisa para você. Você viu que tem um assim como? Ele não está mandando a gente fazer nada do que Ele não faz, não. Ele não está nos orientando a fazer nada do que Ele não fez. Ele só está falando assim: olha, quer permanecer no meu amor? Guarde os meus mandamentos. Assim como eu tenho guardado também os mandamentos do meu Pai. Ele está falando assim: olha, eu não estou sendo hipócrita com vocês. Eu estou falando para vocês praticarem aquilo que eu também estou praticando. Porque há um sistema de governo onde a pureza é exalada, é a paternidade do Senhor.
Jesus não era órfão, irmão. Jesus não fazia nada por sua cabeça. E sabe por que ele falou isso para nós? Simplesmente porque Ele ama tanto a gente, que Ele quer que nós desfrutemos de toda a sua plenitude, de toda a sua alegria, de todo o seu gozo. Versículo 11 vai falar sobre isso. Por que Ele está falando isso? Olha, Ele deixa bem claro para nós: tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Gozo é alegria. Ele está falando assim, tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós. E se a minha alegria estiver em vós, a vossa alegria vai ser completa, o seu gozo vai ser completo. Ele está falando para nós porque Ele nos ama tanto. Ele está falando assim: olha, siga os mandamentos como eu sigo do meu Pai, que vocês vão ser alegres, completamente alegres. Ele está falando assim: mesmo que te crucificarem, você vai ser alegre. Mesmo que te difamarem, você vai ser alegre, porque você tem um gozo eterno, porque você está repleto dele. Irmãos, eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite. Depois nós vamos ter um momento de oferta. Eu acho que não precisa de palavra de oferta para isso, mas o Senhor tem nos chamado hoje aqui, já derramou da sua mesa, para comer da sua mesa e beber da sua glória, comer da sua presença e beber da sua glória. Levanta a sua mão e diz assim: Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente, irmão. Cristo é suficiente. Se nós nos alimentarmos dele, nós vamos viver por ele. Agora, se nós nos alimentarmos dos nossos problemas, nós vamos viver pelos nossos problemas. Se nós nos alimentarmos das tribulações, nós vamos viver pelas tribulações. Se nós nos alimentarmos pelo que a mídia tem falado, nós vamos viver pelo que a mídia tem falado. Se nós nos alimentarmos pelo caos, nós vamos viver pelo caos. Mas ele simplesmente disse assim: Ei, alimente-se de mim e viva por mim. Esse é o caminho da alegria, irmãos. Esse é o caminho do gozo, a alegria eterna. Quando nós nos alimentarmos dele, nós acessamos a vida eterna. E ele nos convida, e hoje tem uma mesa preparada para nós. Você pode se alimentar dele? Você pode se alimentar dele nessa noite? Talvez você selecionou alguns pratos que você tem se alimentado há alguns dias. Talvez você tenha se alimentado da mídia, talvez você tenha se alimentado dos jornais. Você tem se alimentado de lugares, de ambientes que tem te levado a viver por essas notícias, viver por esses ambientes. Mas eu quero falar para você: o Senhor te chamou hoje para ajustar a tua visão, ajustar a tua rota e falar assim: alimente-se de mim e viva por mim. O Senhor quer derramar sobre você a visão da eternidade, irmãos. E a visão da eternidade não é momentânea, é tudo aquilo que Ele já escreveu a respeito de você e para você na eternidade. É o desenho completo dele.